eu opto por falar de direito no estilo Capra, que é slow life, né? Falar devagar e olhar para cada um de vocês e tentar passar não todo o conteúdo comparatista, mas poder, quem sabe, naqueles, né, a que servir plantar uma semente de uma nova visão que nós podemos trazer para o direito. Por quê? Porque, muitas vezes, quando nós falamos no termo direito comparado, né, se eu perguntar aqui aos presentes, né, quem utiliza o direito comparado na sua prática, na advocacia? Então, vejam bem, o direito comparado, né, nós, na doutrina, nós acabamos dividindo ele em direito comparado, público e privado. E o meu queridíssimo, eu digo queridíssimo porque eu tive a honra de conhecer o professor Rodolfo Sacco, ele diz o seguinte: olha, pessoal, nós até podemos fazer a divisão para meios acadêmicos, mas há países, por exemplo, os islâmicos, né, os países orientais, alguns deles, eles não fazem essa distinção. Por quê? Porque aquela distinção tradicional de que as coisas do Estado pertencem ao direito público e as coisas privadas ao privado, elas se confundem, porque se o privado diz respeito aos cidadãos e os cidadãos são os mantenedores da sociedade, obviamente que haverá sempre um interesse do Estado em proteger os seus cidadãos. Mas não é esse meu objeto e finalidade hoje, eu apenas trago essa perspectiva. E digo, como o direito comparado pode servir na prática da advocacia? Ele pode servir de várias formas, desde o sistema que nós importamos dos Estados Unidos, que é o sistema multiportas. Como o doutor Rafael, ele trouxe vários aspectos muito conectados com o que eu trago para vocês aqui hoje, com relação à globalização, principalmente, que o direito comparado ele está intimamente relacionado com o direito transnacional. E aí nós temos também, por exemplo, o nosso renomadíssimo autor Marcelo Neves, que é conhecido muito e respeitado na Europa, quando ele fala do transconstitucionalismo, em que ele menciona o diálogo entre cortes. E aí, mas, Vânia, onde é que nós entramos, advogados, nós que não vamos sempre a Brasília, que não temos legitimidade, às vezes, para uma ação constitucional como uma DPF, etc. e tal? Mas, espera aí, nós vivemos num país de controle de constitucionalidade misto, nós vivemos num país em que nós estamos recheados de valores jurídicos abstratos. E valores jurídicos abstratos, nós automaticamente nos remetemos a law in action, direito em ação. Então, mesmo a Vânia, magistrada de um juizado, pode receber de todos aqui uma ação que envolva algum direito, algum valor jurídico abstrato. Então, imaginem só, todos nós, quando nós vamos a um outro país, quando nós temos a alegria de tirar férias e ir para outro país. Nós vamos à Inglaterra. Chegando lá, automaticamente nós nos homologamos ao que eles fazem. Nós dirigimos na contramão. Se nós vamos para Dubai, opa, mulher e homem não andam abraçados, as vestimentas, nós acabamos nos homologando. E, às vezes, quando nós vamos para outros países, nós olhamos para as experiências deles e, quando chegamos em casa e dizemos, puxa, mas aqui em casa está bem legal, hein? Ou nós traçamos algumas comparações. Então, comparar está na essência humana. E comparar já está no direito há muito tempo, desde a época de Platão, Aristóteles, e se nós atravessarmos toda a história, eu teria muitas horas para contar, né? Até nós chegarmos no século XVIII, depois, por fim, no início do século XX, quando o direito comparado foi reconhecido como uma ciência jurídica, embora até hoje ainda exista alguma discussão que não nos interessa se é método ou ciência. No Brasil, muito antes disso, no decreto 848 de 1890, que criou a Justiça Federal,
nós já tínhamos o artigo que dizia o seguinte, que nos casos omissos, a solução se daria pelos estatutos dos povos sábios dos Estados Unidos da América, e aí incluindo, né, a formação deles de common law e de equity. Então, o direito brasileiro, que vinha de uma mudança abrupta, né, do tempo imperial e vai para o republicano, ele abraça todo o direito norte-americano e associa-se, em parte, ao direito argentino, à nossa Corte Constitucional, nas decisões em matéria constitucional, de controle de constitucionalidade. Depois, ele dá uma volta à França e ele chega, no presente momento, com fortes tendências alemãs e algumas de língua portuguesa. Para terem ideia, há 2 estudos que eu conheço sobre o uso do direito comparado na nossa Corte Constitucional. E o que é o uso do direito comparado? Todas as fontes, por exemplo, a doutrina, Haberle diz, direito comparado é a 5ª fonte de interpretação do direito. Né? Então, nós acabamos deixando um pouquinho de lado. E não é uma operação fácil. Mas, enquanto isso, os nossos juízes e a nossa corte, ela aplica a doutrina estrangeira. Ela aplica vários doutrinadores. E aí? Como ela está aplicando esses doutrinadores? E como os advogados podem, na prática, participar desse processo? Construindo, desde o nascedouro de uma petição inicial, de uma contestação ou de um recurso, uma análise comparatista. Ora, se eu disse antes que viajando a gente volta e tenta resgatar o que é de bom, o direito comparado ele tem essa função de aprimorar as instituições, ele também tem a função de criar novas leis, né, mas ele tem, sobretudo, a função de aprimorar as instituições. Há uma crítica muito forte vinda dos Estados Unidos quanto à possibilidade do uso do direito comparado. Essa crítica ela vem do Justice Chief Scalia, se remetendo ao caso Lawrence, aquele caso do Texas que decidiu sobre as práticas homossexuais privadas, cujo voto do ministro da Corte Americana, Kennedy, foi majoritário, e que emprestou vários julgamentos e doutrinas estrangeiras, notadamente do Reino Unido, que descriminalizava essa prática lá. Bom, Scalia disse o seguinte, olha, utilizar instrumentos de outras cortes ou de doutrinas estrangeiras é, no mínimo, antidemocrático, porque eu não sei como o outro país cria, como é a instituição de poder desses países, onde são criadas determinadas decisões, precedentes, como, nesses países, os doutrinadores funcionam, eu não conheço os organismos de poder desses países. E também é uma maneira de nós termos os cherry pickings, que é os cherry pickings, né? A Vânia tem uma sentença muito linda e eu quero colocar no meu bolo uma cereja, né? A cereja do bolo, que é o meu argumento que eu escolho de acordo com o meu background, né? Eu fui com a tua cara, quero te conceder o direito, né? Achei, doutor Rafael, o direito dela mais simpático que o seu, né? Então, eu vou lá na árvore de cereja, colho as cerejas que eu quero. Certo? Então, Scalia diz que esse é um outro risco. E também ele fala em um terceiro que é necessário saber a intenção do legislador ao tempo em que foram elegidas as regras constitucionais. A doutrina de alguns, como Hartmann e Scarsilla, que o Scarsilla é um italiano,
elas rebatem com alguma naturalidade esses argumentos, dizendo o seguinte: para isso, direito comparado exige e requer estudo e método. Estudo e método. Se nós respeitarmos, nós não correremos esse risco. Então, é possível, muitas vezes, como argumento de autoridade de uma decisão de um juiz de qualquer grau de jurisdição ou no controle de constitucionalidade reservado exclusivamente para a Suprema Corte, defender uma posição contramajoritária, porque às vezes é necessário, para assegurar algum direito de minoria, com base em uso desses precedentes. Olhando para fora, porque no meu país, por exemplo, eu ainda não tive uma decisão a respeito dessa matéria. Ou o tempo foi passando e eu entendo que o sentido substancial da Constituição ele está mudando. É o que o queridíssimo Rodolfo Sacco, que eu cito mais uma vez, e o alemão Frankenberg falam muito sobre o direito vivo. O direito vivente e o direito morrente. E também eles mencionam aí a teoria dos formantes jurídicos, né? Que seria, por trás de qualquer direito, nós temos o formante legislativo. Como aquela lei foi elaborada. Nós tínhamos a consuetudine, nós tínhamos um costume de que, em um bem móvel, eu adquiri, eu entrego para a doutora, nós temos aqui a tradição, ok? Então, parece, né? Então, o legislador viu que essa prática estava acontecendo muito. E ele resolveu incluir essa prática no Código Civil. Então, ele tornou um direito que vivia na sociedade numa norma. Como se dá esse processo entre o legislador captar o direito vivo na sociedade, entre ele carregar para a norma, ou, às vezes, por que ele não carrega para a norma? E eu já vou citar um exemplo depois e contar um pouquinho disso. Como a doutrina analisa a tradição de bens móveis? Como ela se forma nesse sentido? Por que um juiz não cita a doutrina que ele abraça na decisão e a doutrina contrária? Ele não faz o contraditório de doutrina como causa de pedir, analisada. Como é construído o formante jurisprudencial? Às vezes, nós olhamos uma súmula, uma jurisprudência, e nós só colamos a ementa que nos serve. É uma prática comum. E quando nós analisamos o acórdão, nós podemos verificar, inclusive, a não aplicação de súmulas em casos concretos. Em conseguir carregar uma exceção recursal. Ou eu, magistrado, deixar de aplicar uma súmula. Então, quando eu consigo olhar para os formantes, para esses três formantes do processo legislativo ou de um direito vivo que não foi legislado, mas é reconhecido ou pela jurisprudência, ou pela doutrina, ou pela consuetudine, que Rodolfo Sacco vem a chamar de criotótipes, tá? Quando eu consigo observar e depurar, eu posso trazer um argumento de autoridade e legitimidade para a decisão. E, muitas vezes, na prática, se pode observar que, se a decisão ela trouxesse em mira todos esses argumentos, ela deixaria de ser cunhada de ativista. Eu não sei se me faço entender ou se está muito complexo. Me faço entender? Sentem que compreendem ou
querem que eu repita algum tema, podem conversar automaticamente comigo e paralelamente, tá? Bom, quando nós vamos para a prática, então, por exemplo, em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, eu vou falar da Suprema Corte, mas nós podemos pensar no macro e transplantar ele para o micro, ok? Tá? Por exemplo, a ADPF 132, que reconheceu a possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo. 800 laudas de decisão. É um espetáculo para decompor. É um espetáculo para realizarmos a decomposição jurídica dentro dos formantes que eu comentei antes. Então, nós podemos iniciar pelo background de cada juiz. E saber por que cada juiz, por exemplo, eu agora só vou citar a doutrina italiana nas minhas sentenças, se preparem. Por quê? Porque a formação da Vânia, que já tinha uma queda pela doutrina italiana, agora está lá. Então, ela só vai citar o doutrinador italiano. Será que isto é democrático? Será que isto é metodológico? Como que nós vamos resolver esse problema na prática? Bom, retomamos a ADPF 132. Quando nós olhamos para o voto do ministro Aires Brito, o ministro ele fala, por exemplo, em Carl Jung, ele vai falar de Miller, ele vai trazer também um pouquinho de doutrina espírita, porque o ministro se declara espírita holístico. E ele analisa estas doutrinas com relação à busca do ser. Em momento algum, essas doutrinas, e eu falo aqui com todo respeito a todos os ministros e à decisão, eu não estou questionando o mérito. Eu estou falando academicamente. De como talvez essa decisão, como cooperação, pudesse ter argumentos de autoridade, talvez observados sob a ótica comparatista. Bom, esses autores, nenhum deles trata da relação homoafetiva. Então, o ministro desenvolve a sua própria doutrina em busca dessas outras doutrinas estrangeiras para desenvolver esse sentimento dele que transcende como um apoio à causa. Depois ele fala da ocidentalização das relações homoafetivas. Só que ele não cita os 15 países que já tinham autorizado o casamento de pessoas do mesmo sexo, perdendo aí a oportunidade de trazer o quê? Um importante argumento de direito comparado, com todo o respeito da minha parte. Vou passar agora um pouquinho ao ministro Celso de Mello, cujos votos eu sempre leio, como a minha pesquisa ela é voltada a essa matéria, eu sempre leio e gosto bastante da forma metodológica como ele expõe os temas, como um professor. Todavia, o ministro Celso de Mello, ele, dentre outros, ele fala sobre o princípio da felicidade, que estaria embutido em 3 constituições: Constituição francesa, Constituição japonesa e do Reino do Butão. Verdade. E poderia citar realmente. O que eu não encontro é uma correlação com o princípio da felicidade utilizado nesses países
para assegurar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Porque, naquela ocasião, a França ainda não havia deliberado a autorização legislativa. No Japão, também não era autorizado. No Butão, se pune com prisão. O ministro Fux cita a emenda 114, que garantia o devido processo legal na reorganização das instituições norte-americanas no período da Guerra da Secessão. E dali ele vai chegar até o desenvolvimento do direito de família dentro da nossa Carta Constitucional. E se eu analisar cada um, o ministro Marco Aurélio, todos os ministros que votaram nesse caso, a maioria trouxe algum enxerto de direito comparado. Sempre que eu cito, para interpretar o meu direito constitucional, uma doutrina, uma decisão de outro país, eu estou realizando uma análise comparada. Para dar-lhe um sentido a um valor jurídico abstrato ou modificar uma tendência jurisprudencial naquele país. Todavia, como adverte, e que eu já falei, né, o Scarsira e o Hartmann, a falta de método, sim, pode transformar a citação de doutrina estrangeira e a citação de decisões de outras cortes constitucionais como um mero adorno. E de que serve um mero adorno numa decisão de um juiz? De que serve? Como também do que serviria na petição como causa de pedir de um advogado. Se ela vem como um mero adorno, eu não estou obrigada a responder. Eu entendo que não. Mas se ela vem como uma causa de pedir, sim, eu devo enfrentar. Então, nós devemos imaginar. E, por exemplo, vou citar mais um caso, que é a declaração do estado de coisas inconstitucional em outra DPF do Supremo. Conhecem essa? Foi aquela do ministro Marco Aurélio, que reconheceu o estado das coisas inconstitucional, que é um massacre, é massivo a direitos fundamentais em todo o território nacional. Esse instituto não existe no nosso direito. Ele foi trazido da Colômbia, onde a mesma matéria para o sistema prisional, em ação idêntica, não surtiu resultados práticos. Quais as semelhanças estruturais e culturais do nosso sistema prisional com o da Colômbia? Basta importar a solução e trazer para a prática do nosso país? E vejam que na Colômbia, mais tarde, depois dessa ação, houve outra que decidiu sobre a questão da movimentação das pessoas em face das Farc, né? Na Colômbia, a gente sabe que era muito grave. Você estava na sua casa, as Farc chegavam, te expulsavam, você tinha que caminhar quilômetros e quilômetros e ir embora. Era assim, há pouco tempo atrás. Essa parece que deu um pouco mais certo, segundo alguns contatos que eu tenho na Colômbia. Mas o estado de coisas inconstitucional pela Colômbia foi, por sua vez, importado dos Estados Unidos no caso Brown, que era aquele, né, dos iguais mais separados. Aquela situação do menino negro que estudava na escola, né, recordo, né, que foi uma ação vintenária até chegar à sua prática e colocar os iguais juntos e não mais separados. Então, vejo como os institutos, eles às vezes vão passando de um país para o outro sem um cuidado, sem um método. Nós temos ainda a reclamação, se eu não me engano, é 4374, aquela que trata da LOAS.
Numa reclamação em que o ministro Gilmar Mendes era o relator, sobre a não aplicação do percentual de 1/4 do salário mínimo para fins de miserabilidade do idoso e da pessoa com deficiência, né? Que havia disparidade com o Estatuto do Idoso, considerava essa miserabilidade em meio salário mínimo e tinha remanescido para 1/4 para as pessoas portadoras de deficiência. Numa reclamação, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade que ele já tinha declarado a constitucionalidade da lei anterior com base no direito vivente, que aqui se chama mutação constitucional. Numa reclamação. Quando um advogado vai imaginar que, numa reclamação, ele vai conseguir derrubar uma inconstitucionalidade? E, nessa reclamação, ele sugeriu a modulação dos efeitos da decisão com base na doutrina alemã e na lei de Hartz IV. Vou parar para cumprimentar nosso presidente agora, né? Que honra tê-lo aqui. Palmas. A lei de Hartz IV, ela foi uma remodelação na Alemanha a partir dos benefícios concedidos aos seus desempregados e aos seus dependentes. Muitos doutrinadores, eles vão nos apresentar recursos, métodos, e são vários. Vários e vários. Chegou a minha placa. Sim, eu devo estar cansando todos com os ouvidos com esse tema, que eu não sei se, enfim, sou claro o suficiente. Espero ser, porque podem dizer, Vânia, não está claro, né? Ilumina esse pedaço. Não estou conseguindo captar onde eu vou pôr na prática. Zweigert e Kurtz. Kurtz é no alemão, né? Kurtz. Eles trazem o método funcional, que é um dos mais aceitos pela doutrina, né? Porém, eu tenho alguma reserva quanto a esse método. E eu venho acompanhada da doutrina Sakiana. E também de Frankenberg, que eu já citei antes. Porque o método funcional ele é bastante interessante. O método funcional, o que vocês vão fazer quando encontram uma doutrina de Dworkin, de Alexis, que são os Miranda e Canotilho, que são os 4 doutrinadores mais citados pelo nosso Supremo Tribunal Federal atualmente. Esses dados eu tenho todos coletados, né? Todas as doutrinas mais citadas. E Haberli, é claro, né? Se nós temos Gilmar Mendes, ainda ele cita bastante Peter Haberli, né? O método funcional ele é interessante, porque ele busca investigar, você vai dentro do sistema jurídico que você buscou para trazer para o juiz, para aprimorar o teu sistema, para dizer que algum direito constitucional sofreu uma mutação, que tem um direito vivo na sociedade que não foi positivado, porque o legislador, de alguma forma, não trouxe. Vejam as relações homoafetivas. Aí eu disse para vocês que eu voltaria nela, e volto. Quando o Código Civil foi aprovado novo, elas já não estavam reiteradamente sendo palco de decisão judicial. Na Constituição de 88, elas existiam, mas era aquela vista meio cega da sociedade. Por que o legislador não resolveu esse problema social, essa reclamação social? Problema social, eu digo no sentido, problema jurídico social a ser enfrentado, porque a jurisprudência já trabalhava com ele há mais de década e não trouxe.
Por que o legislador não positiva questões conflitantes na sociedade, questões que continuam vivendo na sociedade? E os senhores que são guardiões máximos da Constituição, em primeiro plano, que vão ajuizar ações para essa proteção, não podem pedir a proteção desses direitos? Que vivem à margem da sociedade sem a positivação do legislador? Podem, fazendo uso dos outros formantes, dos formantes doutrinários e dos formantes jurisprudenciais, como já fazem. E, para dar um upgrade, podem buscar as fontes estrangeiras. Mas não só se atendo-se lá fora, aquele instituto, ele funciona para quê e por quê? Muito cuidado com dignidade da pessoa humana, direito de imprensa, direito de liberdade. Porque nominalismo não funciona em direito comparado. A tradução literal, às vezes, a terminologia dignidade da pessoa humana, o professor Lúcio Pegoraro, não sei se já ouviram falar, ele é um grande comparatista italiano, ele tem mais de uma centena de obras escritas sobre direito comparado, ele explica vários casos, inúmeros, em que ele encontrou a terminologia dignidade da pessoa humana com uma centena de significados. A categoria cultura, por exemplo, que é utilizada pelas cortes para decidir, por exemplo, num caso recente da Lituânia, imaginem, os senhores se recebem um cliente com uma propaganda em que Jesus Cristo está com um jeans e Maria bem vestida e diz, Jesus have a style. Jesus tem estilo. Não sei se viram essa propaganda. Essa propaganda ela foi objeto de litígio na Lituânia. E na Lituânia se disse que afrontava a cultura local. E a Corte Internacional de Direitos Humanos disse, não há mais espaço para nós integrarmos o conceito de cultura com religião. São coisas separadas. Porém, a mesma corte, para manter os crucifixos em salas de aula, disse que aquilo estava culturizado na sociedade italiana. A própria corte, às vezes, acaba tendo essas nuances. Então, além do cuidado com a tradução, como os nominalismos, às vezes, num país, determinado instituto jurídico recebe um nome e quer dizer outra coisa. Então, nós temos que cuidar disso e também verificar se o juiz cuidou disso. Nós temos que verificar se o juiz não está utilizando aquela decisão como um cherry picking e questionar. Mas, para isso, nós precisamos ir na essência daquele direito. Para falar um dia apenas sobre método, vai 1 hora, né? Mas o conselho básico é que se investigue como aquele direito é visto dentro daquela sociedade, que tipo de poder tem aquela sociedade. Tem uma Constituição escrita? É uma democracia? É um regime autoritário ou não? Como funciona aquele instituto naquela sociedade? Antropologicamente, sociologicamente, linguisticamente, psicologicamente e até dentro da neuroló. São fatores realmente bem complexos, mas que, se analisados com todo o cuidado, eu não tenho a menor dúvida que alcançarão um sucesso prático bastante importante, seja na militância extrajudicial ou seja para nós todos, juízes e advogados, nas esferas do controle de constitucionalidade do nosso país. Muito obrigada pelo ouvido de todos. Eu espero que tenham gostado e agradeço de coração de novo, agora com o nosso presidente aqui, ao doutor Eduardo, e a todos vocês pelos ouvidos preciosos, né, que estavam aqui dispostos a me ouvir. Realmente, muita gratidão, muito obrigada.